E se Deus sempre esteve dentro dos teus pensamentos? Essa é uma pergunta que assusta e fascina ao mesmo tempo. Porque se for verdade, significa que tudo que você pensou, sentiu e criou foi, de alguma forma, uma manifestação dessa presença invisível. A mente humana, com toda a sua complexidade, é o maior mistério do universo observável. Nenhum telescópio, nenhuma equação, nenhuma máquina criada pelo homem é tão sofisticada quanto o cérebro que pensa essas mesmas coisas. E ainda assim passamos a vida tentando encontrar Deus fora, no céu, nos templos, nas escrituras, enquanto o sagrado pode ter escolhido habitar o espaço mais íntimo e silencioso, o pensamento. Eu passei décadas estudando a mente humana, analisando emoções, comportamentos e os circuitos neurais que moldam o que somos. E quanto mais a ciência avança, mais evidente se torna uma verdade que a espiritualidade sempre afirmou. Existe uma inteligência dentro de nós que ultrapassa a lógica. Uma força silenciosa que organiza o caos, que guia, inspira e desperta. Alguns chamam isso de intuição, outros de alma e outros simplesmente de Deus. E se, em vez de procurar fora, começássemos a ouvir dentro? A neurociência moderna começou a revelar algo extraordinário. Quando você pensa em algo sagrado, quando medita sobre o divino, regiões específicas do cérebro se iluminam. O córtex pré-frontal, responsável pela consciência, pela empatia, pelo julgamento moral, entra em sincronia com o sistema límbico, o centro das emoções. E nesse exato instante, você sente paz, propósito e uma expansão que não é apenas mental, mas espiritual. Não há fronteira entre o que é biológico e o que é transcendental. A experiência espiritual é também uma experiência neural. Isso não reduz o sagrado à biologia, mas prova que o corpo é o templo onde o mistério habita. Cada pensamento é uma porta, e cada porta pode te aproximar ou te afastar dessa presença. Pense nisso. Se a sua mente está cheia de culpa, medo, comparação e pressa, você fecha o canal da percepção divina. Mas quando você acalma, silencia e observa, o invisível começa a se manifestar. Deus fala no espaço entre um pensamento e outro e é por isso que quase ninguém o escuta. O barulho interno é o maior obstáculo para perceber o divino. O problema não é a falta de fé, é o excesso de ruído. Você foi condicionado a acreditar que Deus está distante, que é preciso merecer ou conquistar sua presença. Mas e se ele sempre esteve aí, esperando apenas que você se calasse o suficiente para perceber? A ciência chama esse estado de atenção plena, ou mindfulness. A espiritualidade chama de oração silenciosa. Ambas apontam para o mesmo fenômeno. Quando o cérebro desacelera e o foco se volta para dentro, há um aumento de atividade nas ondas alfa e teta, associadas à calma, à criatividade e à conexão. Nesse momento, o corpo relaxa, o coração estabiliza e a percepção se amplia. É como se uma luz interna fosse acesa e, por um breve instante, você se lembrasse de quem é. Esse instante é Deus dentro do pensamento. Quando você percebe a si mesmo pensando, quando observa a própria mente sem julgamento, você está no limiar entre o humano e o divino. Esse observador silencioso, essa consciência que percebe, é a faísca da presença divina em você. E é sobre isso que precisamos falar. A presença que habita o pensamento. Eu quero te convidar a uma experiência. Feche os olhos, se possível, e apenas observe o fluxo da sua mente. Veja os pensamentos passando como nuvens. Uns são leves, outros pesados, alguns escuros, outros brilhantes. Agora, faça uma pergunta simples. Quem está observando isso? Quem está consciente de tudo que passa? Essa presença que observa é quem você realmente é. E é nesse espaço de observação que Deus se revela. A neurociência chama esse estado de metaconsciência, a capacidade do cérebro de se perceber funcionando. É o ápice da autorregulação emocional e cognitiva. Mas os antigos já sabiam. O verdadeiro encontro com o divino não acontece em palavras, mas em silêncio. Deus habita a quietude da mente desperta. Não é algo que você invoca, é algo que você recorda, porque sempre esteve aí.
Os pensamentos são como ondas no oceano da consciência. Elas sobem, se quebram e desaparecem, mas o oceano permanece. Deus é o oceano. O pensamento é apenas a forma passageira. Quando você entende isso, a relação com a mente muda. Você deixa de lutar contra os pensamentos e começa a usá-los como ferramentas para o despertar. O pensamento deixa de ser um inimigo e se torna um portal. A espiritualidade e a ciência concordam em um ponto. O cérebro é o veículo da experiência espiritual, mas não é a origem dela. Ele é um espelho, e quando o espelho está limpo, reflete o infinito. Limpar o espelho é o trabalho de toda uma vida. Significa remover as camadas de medo, culpa e distração que distorcem a percepção. O divino não precisa ser criado, apenas revelado. Ele já está aí, esperando que você se lembre. E talvez esse seja o verdadeiro propósito da mente humana. Não pensar sobre Deus, mas ser o lugar onde Deus pensa. A consciência é a linguagem do sagrado, e cada pensamento consciente é uma oração viva. Tudo que você pensa, sente e imagina produz uma onda de energia mensurável. A neurociência já demonstrou que cada pensamento gera uma combinação específica de impulsos elétricos e sinais químicos que se propagam pelo corpo inteiro. Mas existe algo que a ciência apenas começa a compreender. Essas ondas também criam um campo de influência ao redor de você. Um campo que altera o ambiente e a forma como o mundo responde à sua presença. Durante muito tempo, acreditamos que a mente era uma entidade isolada, confinada dentro do cérebro. Mas hoje sabemos que o cérebro é um sistema aberto, capaz de emitir e receber informações do ambiente. A física quântica e a neurobiologia se cruzam nesse ponto. Os pensamentos são vibrações e toda vibração tem poder de ressonância. Isso significa que aquilo que você pensa e sente, consciente ou inconscientemente, não apenas molda sua experiência interna, mas também reorganiza o campo ao seu redor. Quando você pensa com medo, você sintoniza o mundo com medo. Quando você pensa com amor, você reorganiza o campo da realidade para que o amor se manifeste. É por isso que, quando você muda sua mente, o mundo parece mudar junto, mas na verdade, foi você que sintonizou outra frequência. E se Deus sempre esteve dentro dos teus pensamentos, então cada vez que você pensa com consciência, é como se o próprio divino estivesse vibrando através de você. Cada pensamento é um ato de criação, e cada emoção é uma forma de energia que interage com a realidade. Essa é a base científica da oração, do poder, da fé e da manifestação. Não é mágica, é neuroquímica em ação. Quando você mantém um pensamento com forte carga emocional como amor, gratidão ou compaixão, o cérebro ativa regiões específicas responsáveis por gerar dopamina, serotonina e ocitocina. Esses neurotransmissores não apenas regulam o humor, mas também modulam o sistema imunológico, o ritmo cardíaco e o campo eletromagnético do coração. O coração humano, por sua vez, produz o maior campo magnético do corpo, dezenas de vezes mais forte que o do cérebro. E esse campo é sensível aos estados emocionais. Quando você sente amor ou paz, o campo se torna coerente, harmônico e influencia positivamente as pessoas ao seu redor. É por isso que algumas presenças acalmam e outras perturbam, mesmo em silêncio. O corpo fala uma linguagem energética antes da linguagem verbal. O pensamento é a semente, a emoção é a água e o comportamento é o fruto. Tudo começa dentro. Se o divino habita os teus pensamentos, então a Contraltado, forma como você pensa, é uma oração constante. Pensar é orar e sentir é criar. Cada julgamento, cada crítica, cada pensamento de escassez é uma desconexão com essa presença. E cada pensamento de amor, de aceitação e de propósito é uma reconexão com o divino que habita dentro de você. A mente é como um instrumento musical e Deus é a música que tenta se expressar através dele. Mas se o instrumento está desafinado, a melodia se perde. Afinar o instrumento é o trabalho da consciência. E isso começa com a observação dos padrões mentais que você alimenta todos os dias. O cérebro humano é uma máquina de repetição. 90% dos pensamentos que você tem hoje são os mesmos de ontem. Isso significa que se você não observar, viverá no piloto automático, recriando as mesmas dores, os mesmos medos e as mesmas histórias. Mas quando você desperta,
para o fato de que pode escolher o que pensar, algo muda. Você sai do modo de reação e entra no modo de criação. E é aí que o divino começa a agir conscientemente através de você. Deus não opera no caos mental, ele opera na clareza. O silêncio não é ausência de pensamento, é espaço entre eles. É nesse espaço que a mente divina fala. A ciência chama isso de rede neural do modo padrão, o sistema que se ativa quando você está em repouso, sonhando acordado ou refletindo sobre si mesmo. É nesse estado que surgem os grandes insights, as intuições, as ideias que mudam vidas. É o cérebro abrindo canal com algo maior que ele mesmo. E esse algo maior pode ser interpretado como o próprio campo da consciência divina. Quando você se conecta a esse campo, começa a perceber coincidências significativas, sincronicidades, pessoas certas aparecem, portas se abrem, soluções emergem do nada. A mente racional chama isso de acaso, mas o coração sabe que é propósito. O cérebro nesse momento não está apenas processando dados, ele está decodificando o tempo, invisível. É uma comunhão entre o humano e o divino, entre o biológico e o espiritual. A questão não é se Deus está nos pensamentos, mas se você está presente o suficiente para percebê-lo quando ele se manifesta. Porque Deus não se impõe, ele se insinua. Ele se manifesta como um lampejo de clareza em meio à confusão, como uma voz serena em meio ao medo, como um impulso de amor em meio ao caos. E você o reconhece não porque o ouviu, mas porque o sentiu. A linguagem de Deus não é verbal, é vibracional. É uma frequência de consciência que só pode ser percebida quando o ruído da mente se cala. É nesse estado que o cérebro e o coração entram em coerência e você sente uma unidade com tudo. Não há mais separação entre o eu e o mundo, entre o eu e Deus. Existe apenas um campo de presença, silencioso e completo. Quando você experimenta isso, ainda que por um segundo, nunca mais consegue viver da mesma forma. Você entende que tudo está conectado, que nada é por acaso e que cada pensamento é uma semente de realidade. É nesse ponto que a fé deixa de ser crença e se torna percepção. Não é mais algo que você espera provar, é algo que você passa a viver. E é isso que eu quero te ensinar. O divino não está em algum lugar distante. Ele está vibrando agora dentro do seu pensamento presente. A mente humana é o palco onde o divino e o caos travam uma batalha silenciosa. Dentro de você há duas forças constantemente em ação. Uma que busca a expansão, a luz, a consciência, e outra que insiste em permanecer presa ao medo, à dúvida e à culpa. Essas duas forças coexistem e se expressam nos teus pensamentos, nas tuas emoções e nas tuas escolhas. A ciência chama isso de dualidade cognitiva, o conflito entre o sistema límbico, que reage por instinto, e o córtex pré-frontal, que observa, planeja e decide. A espiritualidade chama isso de a luta entre a alma e o ego. Ambas descrevem o mesmo fenômeno, a oscilação entre o misa, humano que sobrevive, e o divino que desperta. E é dentro dessa oscilação que Deus se manifesta. Quando você sente amor, compaixão, perdão ou gratidão, o seu cérebro aciona os circuitos de empatia e consciência superior. Mas quando você se prende ao medo, à raiva ou ao ressentimento, o sistema límbico assume o controle e ativa a amígdala cerebral, o centro do medo. É nesse momento que o corpo libera adrenalina e cortisol, te preparando para lutar, fugir ou congelar. Só que na vida moderna, o perigo raramente é físico, é mental. É o pensamento que te ameaça. E assim você vive em guerra consigo mesmo, travando batalhas invisíveis dentro da mente. O inferno e o paraíso não são lugares, são estados neurológicos. Quando você cultiva o medo, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Quando cultiva o amor, ele entra em modo de criação. O mesmo cérebro que pode te destruir é o cérebro que pode te salvar. Tudo depende do que você alimenta dentro dele. A neurociência já demonstrou que o cérebro não distingue realidade de imaginação. Quando você pensa em algo, ele reage como se fosse real. Se você imagina perigo, ativa o medo. Se imagina paz,
ativa a calma. Isso significa que a mente é o criador dos teus céus e infernos diários. E se Deus habita os teus pensamentos, então cada escolha de pensamento é uma escolha espiritual. Pensar com amor é cooperar com o divino. Pensar com medo é resistir a ele. É por isso que tantas tradições espirituais insistem na vigilância mental, no orar sem cessar, no meditar continuamente. Elas não estão pedindo que você repita palavras, mas que mantenha a consciência desperta, que não permita que o ruído da mente obscureça a presença que habita dentro de você. Cada vez que você observa um pensamento sem se identificar com ele, você enfraquece o ego e fortalece o divino. É um treino, e como todo treino, exige disciplina. O cérebro se reprograma pela repetição. Quanto mais você repete um padrão de calma, mais ele se torna natural. Quanto mais repete um padrão de medo, mais ele se automatiza. É assim que a mente constrói prisões ou liberdades. Deus está no espaço da escolha no microinstante em que você decide se vai reagir com medo ou responder com amor. Esse é o momento mais sagrado da existência, porque é nele que a consciência desperta. E quando ela desperta, a biologia obedece. Estudos mostram que praticantes de meditação e oração profunda reduzem os níveis de cortisol e aumentam a atividade do córtex pré-frontal, especialmente na região medial, responsável pela autorregulação emocional. Em outras palavras, quanto mais você se conecta com o divino dentro de si, mais o seu cérebro aprende a se acalmar. A paz espiritual é também um fenômeno neurológico, mas há um detalhe essencial. O cérebro não se transforma apenas pelo pensamento positivo. Ele se transforma pela verdade emocional. Isso significa que não adianta repetir palavras bonitas se dentro de você há negação, mágoa e repressão. O cérebro é sincero, ele responde à autenticidade. Por isso, reconhecer o que você sente é o primeiro passo para a cura. Não existe evolução espiritual sem honestidade emocional. Deus habita onde há verdade. Mesmo que a verdade doa, ela é o canal da transformação. Quando você aceita a sua dor, ela perde o poder de te dominar. Quando você observa o medo, ele deixa de ser o inimigo e se torna o professor. E quando você perdoa, algo dentro de você se expande. O perdão é a mais profunda forma de inteligência emocional e espiritual. Ele liberta não porque esquece, mas porque rompe o ciclo químico do ressentimento. Quando você perdoa, o cérebro reduz a atividade da amígdala e ativa os circuitos da empatia e da recompensa. Você literalmente reprograma o seu corpo para a paz. É nesse ponto que a neurociência encontra o amor divino. O perdão é a alquimia da mente. Transforma o veneno da mente. Dor em energia de compaixão. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. A neuroplasticidade garante que tudo o que é repetido se torna automático. Se você repete medo, a mente aprende medo. Se repete amor, a mente aprende amor. Deus é o padrão mais elevado que a mente pode aprender. Ele é a coerência máxima entre pensamento, emoção e ação. Quando você vive nessa coerência, você deixa de apenas sobreviver e começa a criar conscientemente. O cérebro então deixa de reagir ao mundo e passa a projetar. Law. A fé se torna percepção e o impossível se torna uma questão de tempo. Tudo começa com o pensamento que você escolhe alimentar. E é por isso que essa pergunta continua ecoando dentro de mim. E se Deus sempre esteve dentro dos teus pensamentos? Porque se estiver, então você nunca esteve só. Você apenas se esqueceu de ouvir o silêncio entre as vozes. Existe um ponto na jornada humana em que o pensamento precisa silenciar para que algo maior possa falar. Esse ponto não é ausência, é plenitude. É o instante em que o cérebro deixa de ser apenas um gerador de ideias e se torna um receptor de presença. Durante anos eu acreditei que o silêncio era simplesmente a pausa entre dois ruídos. Mas a neurociência me mostrou que o silêncio é uma frequência, um estado vibracional que reorganiza o cérebro e o corpo. Quando você silencia profundamente, o seu sistema nervoso entra em coerência. As ondas cerebrais desaceleram, os batimentos cardíacos se estabilizam e o fluxo de energia entre as regiões cerebrais se torna harmônico. Esse é o ambiente interno onde a presença divina se revela. Não há como perceber o sagrado dentro do ruído, porque o ruído é a mente tentando controlar o incontrolável. A mente pensa que o silêncio é o fim do pensamento, mas o silêncio
é o pensamento elevado à sua forma mais pura, a consciência. Nesse estado, você não pensa sobre Deus, você o experimenta. É a diferença entre descrever o fogo e sentir o calor. O silêncio é o portal da experiência direta. A ciência chama esse estado de mindfulness, mas os místicos sempre o chamaram de contemplação. A contemplação não é pensar em Deus, é mergulhar nele. É quando o observador e o observado se fundem. É quando você percebe que a separação entre criador e criatura é apenas uma ilusão criada pelo ego. O cérebro humano foi desenhado para essa fusão. Durante práticas de meditação profunda, há uma diminuição da atividade no córtex parietal, a região responsável por distinguir o eu do mundo. Quando essa área desacelera, a sensação de separação desaparece. Você se sente uno com tudo. E esse é o estado mais próximo da experiência divina. Não é preciso morrer para encontrar Deus, basta silenciar o ego. Quando a mente se cala, o sagrado fala na linguagem da presença. Você não ouve uma voz, mas sente uma inteligência movendo tudo. É o que os mestres chamavam de a mente iluminada. A neurociência moderna observa que esse estado ativa padrões específicos de ondas gama associados à percepção expandida, à clareza mental e à compaixão universal. É como se o cérebro acendesse uma luz que sempre existiu, mas estava encoberta pelos ruídos da mente ordinária. A meditação, a oração silenciosa e a respiração consciente não são práticas místicas, são exercícios de regulação do sistema nervoso. Elas ensinam o cérebro a permanecer em coerência, e é dentro dessa coerência que o divino se manifesta. É como sintonizar uma estação de rádio. A frequência está sempre no ar, mas você só a ouve quando ajusta o dial. Deus está sempre presente, mas só é percebido quando você ajusta a frequência da mente. E ajustar essa frequência é uma prática. Significa observar o pensamento sem se tornar ele. Significa respirar e perceber que entre uma inspiração e uma expiração existe um espaço. Esse espaço é o templo onde Deus habita. Quando você respira com consciência, o cérebro e o coração entram em sincronia. O Instituto HeartMath demonstrou que durante estados de coerência cardíaca, o coração envia sinais rítmicos e harmoniosos ao cérebro, modulando positivamente a função cognitiva e emocional. Isso prova que o corpo é parte ativa da experiência espiritual. A mente sozinha não alcança o divino. É o corpo em harmonia com a consciência que o revela. O silêncio, portanto, não é apenas ausência de som, é presença total. É quando o corpo, a mente e a alma vibram na mesma nota, e nessa nota o tempo desaparece. Não há passado, não há futuro, há apenas o agora expandido. É nesse instante que você percebe que o presente é o nome que damos à eternidade. Deus não está no tempo, está na consciência que o observa. Cada vez que você volta ao agora, você se reconecta com o divino. O passado é apenas memória, o futuro é apenas imaginação, mas o presente é a morada da presença. Quando você vive plenamente no agora, o cérebro funciona em harmonia. As redes neurais do modo padrão se desativam, e as áreas associadas à atenção, empatia e autoconsciência se tornam mais ativas. É por isso que pessoas espiritualmente maduras irradiam serenidade. Elas não estão ausentes, estão totalmente presentes. Estar presente é o ato mais espiritual que existe. O silêncio é a oração mais profunda, e a presença é a resposta. Quando você experimenta isso, começa a entender que Deus não está apenas dentro dos teus pensamentos, Ele é o próprio espaço onde eles acontecem. Ele é o pano de fundo da consciência. Tudo o que você pensa surge dentro dele. Essa compreensão muda tudo, porque transforma a espiritualidade em experiência cotidiana. Você começa a ver Deus nas pequenas coisas, no ar que entra, no olhar de alguém, no som distante de uma música, no movimento das folhas. O divino deixa de ser uma ideia e se torna percepção viva. A ciência explica o mecanismo, mas o coração vive o milagre. O silêncio é a ponte entre esses dois mundos. Quando você aprende a habitar o silêncio, a mente deixa de ser inimiga e se torna aliada. Ela não precisa mais controlar, apenas servir a consciência que a criou. E nesse ponto,
você descobre que o verdadeiro poder não é o de pensar melhor, mas o de estar consciente do que pensa. Essa é a chave que abre o templo interior. Deus não é encontrado por quem pensa mais, mas por quem pensa com presença. Quando o pensamento se une ao amor, a mente se transforma em um canal de cura. O amor não é apenas um sentimento romântico, é uma força biológica e espiritual que reorganiza a estrutura do cérebro e a energia do corpo. Quando você pensa com amor, ativa o sistema de recompensa do cérebro, estimula a liberação de dopamina e ocitocina e cria um estado de bem-estar que ultrapassa o prazer passageiro. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo: o amor verdadeiro. Cria coerência entre o coração e o cérebro. A ciência já comprovou que o coração tem seu próprio campo neural e que ele influencia diretamente as funções cerebrais. Quando o coração vibra em gratidão, compaixão e generosidade, envia sinais harmoniosos que acalmam o sistema nervoso e estimulam clareza mental. Essa harmonia é literalmente o que os antigos chamavam de luz interior. É uma luz que não vem de fora, mas da coerência entre pensar e sentir. O amor é o código que conecta a mente humana à mente divina. Quando você pensa com amor, você pensa em sintonia com Deus. É nesse ponto que o pensamento deixa de ser apenas raciocínio e se torna criação. O pensamento carregado de amor molda a realidade, porque o amor é a frequência mais alta da consciência. Ele dissolve o medo, desfaz a culpa e cria espaço para o novo. Quando você sente amor por alguém, não está apenas trocando emoções, está sincronizando campos energéticos. Os neurônios espelho do cérebro fazem com que você literalmente ressoe com o outro. É por isso que o amor cura, ele cria ressonância, e ressonância é harmonia. O corpo humano é uma orquestra de frequências, e o amor é o maestro invisível que mantém tudo em sintonia. Quando você ama de forma consciente, sem apego nem controle, o cérebro se expande. O córtex pré-frontal se ativa, a amígdala se acalma e a percepção se amplia. O amor é um estado de alta lucidez. Ele não cega, ele revela. Revela o melhor em você e nos outros. E é nesse estado que você começa a compreender que amar é um ato de inteligência. A neurociência da compaixão mostra que pessoas que praticam atos altruístas apresentam aumento de atividade em áreas cerebrais associadas ao prazer e à motivação. Isso significa que o amor é autossustentável. Quanto mais você doa, mais plenitude sente. A espiritualidade sempre ensinou isso, mas agora a ciência confirma. O amor é o circuito mais eficiente para o bem-estar humano. É por isso que, quando você se afasta dele, perde a paz, e quando volta, tudo faz sentido. E se Deus sempre esteve dentro dos teus pensamentos, o amor é o modo como ele se expressa. Deus pensa através do amor. E você também pode. Mas para isso é preciso dissolver o medo. O medo é a negação do amor e, ao mesmo tempo, a matéria-prima da evolução. Quando você enfrenta o medo com presença e não com fuga, transforma a energia de contração em energia de expansão. Cada vez que você escolhe o amor em vez do medo, o cérebro se reprograma. Ele aprende que o perigo acabou, que é seguro relaxar, que é possível confiar. E nessa confiança, a energia divina flui com mais clareza. É por isso que as pessoas mais evoluídas espiritualmente irradiam paz. Elas não são isentas de problemas, apenas aprenderam a viver sem se identificar com eles. Elas compreenderam que a mente é apenas um instrumento e que o verdadeiro poder está em quem o usa com consciência. Amar é usar a mente com consciência. Amar é pensar em sintonia com o divino. É por isso que o amor é a resposta para todas as perguntas, inclusive as científicas. Ele está na base da neuroplasticidade positiva, na cura das doenças psicossomáticas, na regeneração do corpo e na expansão da consciência. Quando o amor se torna o padrão dominante dos teus pensamentos, o corpo inteiro se realinha. As células vibram em frequência elevada, os sistemas funcionam com mais harmonia e o campo energético se torna mais coeso. É nesse estado que os milagres acontecem. E a ciência chama esses milagres de coerência biológica. O amor é a prova viva de que o divino habita o corpo humano.
Ele não precisa ser buscado, precisa ser despertado. Cada vez que você pensa com bondade, fala com gentileza ou age com empatia, você ativa a centelha divina em você. É como se cada pensamento amoroso fosse uma oração silenciosa que reorganiza o universo à sua volta. E essa é a responsabilidade de ser humano. Você é coautor da criação. Deus pensa através de você e você manifesta o que ele pensa. É por isso que é tão importante observar o conteúdo da mente. Porque onde há amor, há Deus em ação. Mas onde há ódio, há a mente sem consciência. O desafio é manter-se desperto o suficiente para perceber quando o medo tenta tomar o lugar do amor. E quando isso acontecer, não lute com ele. Apenas observe, respire e volte à presença. Porque a presença é o berço do amor. É o lugar onde o pensamento se acalma e o divino se revela. O amor não é uma emoção comum. É a vibração original da mente divina. Amar é recordar a origem. Há um momento na jornada em que você para de procurar Deus e começa a percebê-lo em tudo. Esse é um instante em que o pensamento deixa de ser uma barreira e se torna uma ponte. Eu compreendi, depois de anos de estudo e observação, que o maior equívoco da humanidade não é duvidar de Deus, mas separá-lo da própria mente. O divino nunca esteve ausente, apenas oculto pelo excesso de ruído. Cada pensamento de amor, cada silêncio consciente, cada ato de compaixão é uma prova viva da presença que habita em nós. Deus não se revela aos que pensam demais, mas aos que pensam com presença. Ele não habita teorias, habita o agora. E o agora é o templo mais sagrado que existe. Toda vez que você respira com consciência, toda vez que agradece sem motivo, toda vez que observa o mundo sem julgar, algo dentro de você se alinha com o invisível. É como se a energia divina fluísse novamente, livre, clara e sem resistência. E nesse estado, a vida deixa de ser uma sequência de tarefas e se torna um ato contínuo de adoração. Adorar, nesse sentido, não é curvar-se externamente, é viver com reverência interna, é perceber o milagre em cada detalhe, o propósito em cada instante, o amor em cada dor. A mente humana é o palco do divino e o cérebro é o instrumento pelo qual ele toca a música da existência. Quando você entende isso, até o sofrimento ganha um novo significado. Ele deixa de ser punição e se torna um convite para despertar. Toda vez que a vida te desestabiliza, é o divino te chamando de volta para o centro. Porque no centro da mente, no ponto de quietude absoluta, está a morada da consciência. E essa consciência é o próprio Deus em ti. Você não precisa acreditar cegamente nisso, basta observar. Quando você está em paz, quando não há resistência interna, quando tudo parece fluir, algo em você sabe que está em harmonia com algo maior. Essa é a prova. A ciência pode medir as ondas cerebrais, os batimentos do coração, os hormônios da felicidade, mas não pode medir o que desperta tudo isso: a presença. A presença é o elo invisível entre o cérebro e o sagrado. É o campo onde a energia da vida circula, o espaço entre o pensamento e o silêncio, entre o som e a escuta, entre o humano e o eterno. E é nesse espaço que você descobre a resposta para a pergunta que te trouxe até aqui. E se Deus sempre esteve dentro dos teus pensamentos? Se Ele sempre falou através da tua intuição, da tua consciência, do impulso súbito de fazer o bem, da lágrima que te limpa, da paz que te visita quando você menos espera? A verdade é que Ele nunca saiu. Foi você quem por um tempo desviou o olhar. Mas agora que compreende, agora que recorda, é impossível voltar a viver no esquecimento. A lembrança do divino desperta a mente e reordena a vida. Você começa a pensar diferente, sentir diferente, agir diferente. As coisas que antes te irritavam perdem o poder. As situações que pareciam injustas se tornam lições. O tempo desacelera, o corpo relaxa e o coração se abre. É como se uma nova consciência nascesse dentro da antiga. A mente antiga era movida pelo medo, a nova pela confiança. Antes você acreditava em Deus, agora você o experimenta. E a experiência é tudo.
Quando você experimenta o divino dentro de si, não precisa mais de provas, precisa apenas de prática. E a prática é simples: observar, respirar, amar. Observar os pensamentos sem se perder neles. Respirar com consciência, lembrando que o ar que entra e sai é o mesmo que dá vida a tudo. Amar sem esperar retorno, porque o amor é o retorno. Essa é a prática de quem vive desperto. Essa é a oração de quem entendeu que Deus sempre esteve dentro dos seus pensamentos. E quando você vive assim, o mundo ao seu redor muda. As pessoas percebem algo em você que não conseguem explicar. É a serenidade que vem de quem está conectado à fonte. Essa serenidade não é fraqueza, é domínio. É a mente sob controle do coração, o coração sob a luz da consciência e a consciência em união com o divino. Essa é a estrutura da paz duradoura. O que eu quero que você leve consigo é a certeza de que cada pensamento é uma escolha entre ruído e presença. E cada escolha de presença é um passo em direção à mente divina. Você não está separado dela, você é parte dela. A divindade não é algo que se busca, é algo que se reconhece. Você é o templo, o sacerdote e o adorador. O sagrado acontece dentro de você e cada vez que pensa com consciência, você o manifesta no mundo. E se este áudio tocou algo dentro de você, se em algum momento deste percurso você sentiu uma vibração diferente, uma calma que não vinha de fora, uma clareza que brotou do nada, então você acabou de experimentar o que eu chamo de a lembrança do divino. Esse é o início de uma nova forma de viver, mais desperta, mais amorosa, mais livre. E se esse conteúdo ressoou com você, eu quero te fazer um convite sincero. Deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal. Aqui, todos os dias, compartilhamos reflexões e estudos sobre como a neurociência, a psicologia e a espiritualidade se encontram dentro da mente humana. Cada vídeo é uma jornada para dentro de si. Um lembrete de que o divino nunca foi distante, apenas silencioso. Ative o sininho para continuar essa caminhada conosco. Faça parte dessa comunidade de mentes conscientes e corações despertos. E, acima de tudo, leve essa mensagem com você. O divino não está lá fora, está aí dentro, esperando que você perceba. Respire fundo agora e sinta: cada pensamento é uma oração, e cada silêncio é uma resposta.